será o meu dano, né? E mais custo eu vou ter, enfim, tudo aumenta. Então, a grande sacada talvez seja aqui, mapear as áreas perigosas e trabalhar sobre a vulnerabilidade, diminuindo ela. Se eu diminuo a vulnerabilidade, eu diminuo o desastre, diminuo os danos humanos, materiais e ambientais e diminuo os prejuízos econômicos e sociais. Certo? Para isto, existem 2 pilares fundamentais nesse sistema de gerenciamento, que eu vou tentar discorrer sobre eles brevemente aqui nesse dia. Prevenção e intervenção. Então, prevenção, conceitualmente, é tudo que eu faço antes do evento acontecer. E intervenção é tudo que eu faço para minimizar os efeitos de algo que já aconteceu. Essa é a ideia. Prevenção é tudo que eu faço antes, intervenção é tudo que eu faço depois. A premissa básica, depois dos anos 70, com conceitual, filosófica, sobre gerenciamento de riscos e com a implementação das empresas e das energias e tudo mais, é que o gerador do risco é responsável pelo tratamento do risco. O gerador do risco é responsável pelo tratamento do risco. Os senhores, então, como médicos do trabalho, têm uma responsabilidade intrínseca assumida ao assumir uma posição dentro de uma companhia, de trabalhar o risco gerado pelas operações daquela companhia. E o controle daquelas energias para que elas não saiam de parâmetros de segurança e que não gerem o agravo à saúde das pessoas, seja numa situação de urgência e emergência, seja no trabalho laboral, com o agravo que vai acontecer em 10 anos, 20 anos, enfim. Tá? Então, vamos pegar esse termo aqui como sendo a premissa básica. O gerador do risco é responsável pelo tratamento do risco. Então, vamos tentar entender um pouquinho aqui o pilar da prevenção. Então, o que é perigo? Né? Por definição, né, o pessoal inventa uma série de técnicas, né, para falar sobre perigo, diferença de perigo e risco e tal, uma coisa até um pouco complexa. Né? Eu tentei dar uma facilitada, vamos ver se ajuda. Né? Perigo é igual a energia. E energia a gente sabe desde a 8ª série que não se cria e não se perde, energia se transforma. A gente sabe disso. Né? Desde a 8ª série a gente já sabe disso. E o risco é a proximidade que eu estou da energia. Perigo é energia. Se eu estou longe dela, o meu risco é baixo. Então, a grande sacada aqui é tentar fazer um afastamento das pessoas a essas energias, diminuir o risco. Você fala para a criança, não põe a mão na tomada que dá choque, não põe a mão na tomada que dá choque. O que a criança faz? Ela vai lá e põe a mão na tomada, né? Ela põe a mão na tomada. E depois de um tempo ela chora, tal, leva um choque, chora, ela pega, depois de um tempo, um ferrinho. Porque ela sabe que se pôr a mão na tomada dá choque. Como ela não tem o conceito de condução elétrica, ela pega um ferrinho e vai lá e coloca o ferrinho. E ela aprendeu o que é choque depois de levar a 2ª vez o choque. Tá? Então, na identificação da energia, eu preciso um conceito que é fundamental, que é conhecer. Né? E eu pergunto para os senhores aqui, vamos fazer um teste. O que é eletricidade? Isso, e daí a gente quer que a criança entenda o que é choque. Né? Porque a eletricidade é extremamente complexo para definir. Alguns poderiam falar, né, filosoficamente, não, é o movimento ordenado de elétrons, mas o elétron não fica parado, ele só sofre uma excitação, né, no nível quântico de energia. Né, e Einstein falava sobre isso, justamente. Tá? Então, o básico, o fundamental é conhecimento das energias que eu tenho envolvido no meu processo. Mas não basta conhecimento, é preciso vontade, é preciso querer enxergar. Né? Não basta saber, né? Precisa querer, né? E também o momento da observação. Se eu olho um processo industrial parado, eu tenho uma identificação de perigos. Se eu olho o processo em movimento, eu tenho outra identificação de perigos. Identifiquei o perigo. Opa, tem uma energia que está envolvida no processo, podendo gerar um agravo às pessoas. Eu vou fazer, então, uma avaliação da proximidade, avaliação dos riscos. E vou propor medidas de redução de risco, de afastamento, para que as pessoas não se acidentem. Eu acho que aqui é a grande sacada, é não deixar com que a pessoa se acidente. E essa tríade aqui, a gente chama de tríade da prevenção. Tá? Depois de mapear todo esse risco e essa vulnerabilidade, eu vou sim escrever um plano de emergência e vou partir para o treinamento das pessoas para agir sobre aquilo que não deu certo. Como eu falei para os senhores, 98% acontece
Falha de manutenção, não seguir procedimentos e erros de gestão, 98%. Mas tem 2% que é o evento adverso, que é aquilo que eu não consigo prever. Ok, não tem problema. Para esses 2%, a gente precisa estar preparado. Então, eu vou escrever um plano de emergência e vou treinar as pessoas. E, a partir desses 5 itens, eu tenho o gerenciamento de riscos. E aqui, muito cuidado, esses itens precisam acontecer nessa sequência. E o grande erro cometido pela maioria das empresas, porque normalmente é mais barato fazer dessa forma, ela começa ou pelo treinamento ou pelo plano de emergência, sem fazer a tríade da prevenção. Né? É mais barato falar, não, forma uma brigada aí de emergência, monta um ambulatório aí, né? Compra um respirador, está tudo certo, né? O respirador vai resolver o problema. Desfibrilador, não, desfibrilador é o que precisa ter um desfibrilador, e compra o desfibrilador. Mas o custo maior está aqui, em manejar a energia. Porque a gente maneja a energia nas indústrias muito bem para gerar lucro, sim ou não? Para produtividade. Então, vai falar do departamento de qualidade, e o departamento de qualidade está tinindo, né? Anda, produção, tal, produção, né? Quando você fala em, não, vamos manejar a energia para a saúde do trabalhador. Veja que isso, historicamente, é muito pouco tempo. 1888, a abolição da escravatura. Nós estamos falando em menos de 150 anos de história e menos de 30 anos, ou menos de 40 anos, em que se valoriza o indivíduo. Se pensar que a CLT é de 43, mas que ela foi lá aplicada depois da década de 80, é muito pouco tempo de preservação da saúde do trabalhador. Senhores, na construção de Itaipu, está lá nos registros históricos, o peão da obra era considerado material de consumo. Então, começava a obra, vai morrer 5, vai morrer. Né? Então, 6 aí vão perder a perna. Já começava a obra dessa maneira. Então, é muito recente essa história e essa discussão toda. Quem são os líderes das nossas empresas hoje? São os jovens recém-formados ou são de 30 anos atrás? Então, talvez um dos grandes impactos que nós tenhamos é cultural, né? Que é vencer a inércia, né? De achar que isso aqui não é importante, né? Vai lá, trata lá, tal, pode dar como pode não dar, né? Até aconteceu o que aconteceu em Bhopal, até aconteceu o que aconteceu em Flixburg, até aconteceu o que aconteceu em Paranaguá, que o navio não passava por manutenção há 10 anos, e o custo da operação lá em Paranaguá, com um único navio, foram de 170 milhões de dólares só da operação que eu coordenei, de limpeza da área. E os biólogos holandeses lá falaram, não, vai levar 30 anos para a natureza voltar ao status anterior com um único acidente. E talvez a pergunta que nós, até o motivo de estarmos aqui nesse sábado de manhã, então, é como é que a gente faz gestão de risco para preservar a vida? É necessário e mandatório que tenhamos visão de futuro, planejamento estratégico das ações, pensamento sistêmico, que tudo está relacionado com tudo. Não há uma ação isolada que não impacte em outra ação num determinado momento. Olhando novamente para o gráfico inteiro, a gente percebe que o primeiro pilar que precisamos trabalhar é prevenção e intervenção. Quanto por cento a gente precisa investir em prevenção? Nós precisamos investir 90%. E 10% em intervenção. Então, quando nós falamos o seguinte, vamos colocar lá um desfibrilador, vamos treinar a equipe médica, vamos montar um ambulatório, vamos montar uma sala de emergência, ok, vai gastar 1 milhão nisso? Sem problema nenhum. 9 milhões precisam ser gastos em identificação de perigos, avaliação de riscos e redução dos riscos e vulnerabilidades. Porque esta é a proporção. O que todo mundo faz é isso aqui, ó, os 10%. Isso todo mundo faz e todo mundo tem dinheiro para fazer. Para parecer que faz. E aí é o grande pacto. Eu finjo que faço, o outro finge que... Né? Aí a fiscalização, que o governo tem a obrigação de fiscalizar, finge que fiscaliza, e fica tudo estabelecido o pacto. Tá? Então, basicamente, aqui, 90%. Não tem problema comprar o desfibrilador, não tem problema contratar treinar o médico, treinar os socorristas, treinar o bombeiro profissional civil, estabelecer os sistemas de resposta. Não tem, isso faz parte. 10% do dinheiro precisa ser gasto nisso efetivamente. Mas o controle de energias é, sem dúvida nenhuma, o maior investimento. Fizemos o controle das energias através da tríade da prevenção, precisamos, então, estabelecer o plano de emergência e o treinamento das equipes, para daí sim discutir intervenção. Só depois
a gente passa para a discussão da intervenção. E a intervenção, eu vou me deter alguns minutos só nisso, dizendo o seguinte, que a intervenção ela começa pelo sistema de acionamento. Porque se eu não consigo acionar a emergência, não vai funcionar, né? Principalmente no ambiente industrial. Eu preciso ter um sistema eficaz de acionamento. Alguém precisa ser habilitado para ir lá e avaliar aquela situação. É um derramamento de produto químico, tem uma vítima contaminada, é uma explosão, né? É uma queda, né? É uma energia mecânica que está envolvida. Qual é o recurso que eu preciso para atender a essa vítima? Tá? Para poder o quê? Mobilizar os recursos necessários e dar a resposta. E eu preciso ter esses recursos para serem mobilizados, porque não adianta estar com o desfibrilador trancado na sala tal, que o fulano que tem a chave não está lá, não vai funcionar. O sistema não vai funcionar. Tá? E este conjunto de ações aqui, ele culmina num plano de contingência. Então, basicamente, aqui, para diferenciar, qual é a diferença entre um plano de emergência e um plano de contingência? O plano de emergência, a emergência ainda não aconteceu. A emergência ainda não aconteceu, é uma suposição. E os senhores têm uma facilidade, que nós, lá no Bombeiro, não temos essa facilidade. Nós atendemos a população como um todo. Quando ligam o 193, a gente sai e fala, olha, vazamento de gás, não interessa onde, a gente não conhece o cenário. Então, a preparação do bombeiro é diferente da preparação industrial, porque os senhores têm riscos conhecidos dentro da organização em que os senhores trabalham, através deste mapeamento. Então, é possível pegar, por exemplo, quais são os 10 cenários de risco com maior potencial de dano à saúde. Ok, vamos mapear e vamos escrever um plano de emergência. Como é que nós vamos agir caso a coisa aconteça? É teórico, é uma suposição. Já o plano de contingência, não. O plano de contingência é uma estratégia para conter o dano. Aqui já aconteceu. A vítima já está presa dentro da máquina, né? Já aconteceu a explosão, já aconteceu o derramamento de produto químico. E agora, como que nós vamos nos organizar para poder responder, para minimizar o dano? Lembra o conceito? Neste pilar aqui, tudo que eu faço é antes da emergência. Prevenção é tudo que eu faço para evitar que um evento danoso aconteça. E intervenção é tudo que eu faço para minimizar os impactos de um evento que já aconteceu. Então, plano de contingência é sempre depois do evento já acontecido. E informação, senhores, não falta, né? Os senhores sabem, né, a informação está lá, de quais são as energias envolvidas nos processos industriais que os senhores coordenam a medicina do trabalho. Então, o importante aqui, me perdoem, o importante aqui é organizar a informação na caixinha certa. Porque na hora que acontecer alguma coisa, se a informação está organizada, o fluxo de atendimento ganha uma velocidade extraordinária e há uma diminuição significativa nos danos. Tá? E a gente precisa entender que conhecimento, e esse slide está aqui só para dizer essa frase, conhecimento é só aquilo que eu sou capaz de aplicar na prática e me gera resultados, positivos ou negativos, mas só é conhecimento o que eu ponho em prática. Se eu não coloco em prática e está organizado, é uma informação. Se eu não coloco em prática e ele nem está organizado, é simplesmente um dado solto no mundo. Dado e informação não tem valor nenhum se eu não ponho na prática. E aí não é conhecimento. Tá? Se a gente pensa de modo sistêmico, né, e questionando um pouco a questão do capital, o que nós percebemos é que, se nós pudéssemos dividir a sociedade em grandes bolas, né, em grandes grupos, nós teríamos aqui o governo, o setor privado, a sociedade civil, né, a mídia e a universidade. O que nós percebemos no modelo capitalista implantado lá por Victor Lebow, né, sugerido por Victor Lebow, no pós-Segunda Guerra Mundial, é que hoje mais de 90% da sociedade trabalha em prol da geração de renda para uma minoria. E talvez o grande desafio para que todo esse discurso se transforme em prática é se permitir inverter esse quadro, inverter esse cenário, fazendo com que o setor privado possa gerar qualidade de vida para essa grande massa populacional. E todos nós sabemos disso e nós fazemos parte, sem dúvida, dos 10% que estão sobrepujando os outros 90%. Tá? Não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que discutir esse tema, senão nada disso sai da prática, né? Entra em prática. Então, vejam, senhores, desastre,
Deixa eu ver se a próximo slide, esse slide aqui é melhor, que daí os senhores veem. Desastre, para resumir, e já estou na reta final, é a função do evento adverso e da vulnerabilidade, que gera danos humanos, materiais e ambientais, mais prejuízos econômicos e sociais. O ponto-chave da discussão de urgências e emergências em ambiente industrial, que considera-se um ambiente capaz de ser controlado, é mapear as áreas de perigo, mapear as energias. Com isso, a gente pode diminuir a vulnerabilidade, diminuindo, assim, o desastre e diminuindo os danos à saúde, e requerendo uma capacidade de atendimento muito menor, tá? Uma capacidade menor de estrutura de atendimento a uma emergência, partindo desse princípio. E com essa visão estratégica de futuro, pensando de modo sistêmico que o comportamento do dia a dia faz toda a diferença no acidente no ambiente industrial, é que nós vamos poder efetivamente fazer gestão de risco e preservar a vida. Sem isso, vai ser um grande engano e a gente vai continuar se enganando. E era essa a minha contribuição, então, para os senhores. Tá joia? Obrigado pela atenção. Agora vamos dar uma relaxada aí de uns 10 minutos para o nosso café, ok? Vamos repor a glicose e o glicogênio, etc. Qualificado, além de uma localização privilegiada em Curitiba. Hospital Marcelino Champagnat, excelência por princípio. Sempre que precisar, você pode contar com o padrão Sempre que precisar, você pode contar com o padrão internacional de qualidade do Hospital Marcelino Champagnat. Consultórios médicos, serviços de diagnóstico, salas cirúrgicas entre as mais modernas do país e pronto atendimento com especialistas 24 horas. Tudo isso com um corpo médico altamente qualificado, além de uma localização privilegiada em Curitiba. Hospital Marcelino Champagnat, excelência por princípio. Sempre que precisar, você pode contar com o padrão internacional de qualidade do Hospital Marcelino Champagnat. Consultórios médicos, serviços de diagnóstico, salas cirúrgicas entre as mais modernas do país e pronto atendimento com especialistas 24 horas. Tudo isso com um corpo médico altamente qualificado, além de uma localização privilegiada em Curitiba. Hospital Marcelino Champagnat, excelência Atentos. por princípio. Então, gente, dando continuidade à nossa reunião científica, querendo enfatizar que está passando um vídeo do Hospital Marcelino Champagnat, um vídeo institucional, o qual é um parceiro nosso aqui que nos ajudou a compor, a fazer essa reunião científica junto à empresa o qual eu sou o diretor médico, Vida e Emergências Médicas. Então, vamos repor a nossa mesa, pedindo novamente a presença do Dr. Miguel, do Dr. Michel, e agora, para concluir a nossa reunião científica, chamamos o Dr. Filipac, Vinícius Filipac, que é diretor de Políticas de Urgência e Emergências da Secretaria do Estado de Saúde do Paraná. Conhecido Filipac, o qual toma a liberdade de passar a palavra. Senhoras e senhores, muito bom dia. Muito obrigado pela gentileza do convite para trabalhar com vocês aqui nesse evento. E eu queria inicialmente me apresentar para vocês. Eu sou médico formado em 84 aqui na Faculdade Evangélica, cirurgião geral também com residência no Hospital Evangélico em 86. E desde 89 eu sou médico do CIAT aqui de Curitiba. E, portanto, já se vão aí quase 25 anos de atividade nessa área. Quando nós não tínhamos o que nós pretendemos projetar para vocês aqui, que é um conceito de rede de assistência
E como é que nós conseguimos organizar os nossos serviços para beneficiar os pacientes? O nosso foco é a vida das pessoas, né? E, atualmente, eu trabalho em 2 atividades. Uma delas, eu continuo plantonista da emergência, do resgate aeromédico, do SAMU aqui de Curitiba, com um helicóptero aqui da Polícia Federal, que a gente atende a região metropolitana. E, na Secretaria de Saúde do Estado, eu sou diretor de política de urgência, que é a área da Secretaria responsável pelas políticas estaduais de implemento, de fomento para a urgência e o acesso dos pacientes. Então, lá nós temos da urgência propriamente e a central de leitos, que são 2 áreas assim que quase não dá problema nenhum na gestão, né? Então, são situações assim bem pontuais, críticas, que de vez em quando surge problema é quando o paciente não tem a assistência correta. E o que eu vou apresentar para vocês aqui é uma conceituação do que a gente entende modernamente como uma rede de assistência. Quando eu comecei a trabalhar no CIAT, em 89, nós tínhamos eu era um cirurgião recém-formado, tinha consultório, cirurgia, e comecei a trabalhar num negócio de ambulância aí, que eu passei num concurso, e aí fui chamado e entrei no concurso. A gente tem que ganhar a vida de algum jeito, né? Então, como todo médico recém-formado, nos anos 80, então no século passado, a gente trabalhava com qualquer oportunidade que te desse um pouquinho de chance de ganhar a vida. E eu comecei a trabalhar num serviço e nós tínhamos a expectativa que... Comecei a gostar de trabalhar na ambulância, não era um negócio tão difícil assim quanto parecia, e era inédito, não tinha aonde aprender essas coisas aqui no Brasil, e a gente começou a desenvolver meio autóctone esse conhecimento que a gente amealhou nesse grupo. E a gente tinha a perfeita convicção de que o CIAT, já que eu trabalhava nele, era a panaceia universal, era aquilo que ia salvar a vida de todos os paranaenses, os cidadãos aqui de Curitiba, acometidos de trauma, e que a gente ia fazer diferença na mortalidade. E a gente começou a trabalhar no CIAT, e no CIAT a gente começou a receber críticas e elogios, como tudo que a gente faz na vida. E a gente começou a observar que, do início do atendimento do CIAT, de 26 de maio de 90, que foi o dia que ele inaugurou, efetivamente, o primeiro dia de funcionamento do CIAT aqui em Curitiba, olhando a mortalidade do trauma dos nossos irmãos aqui paranaenses, residentes dessa região, a gente observou que a mortalidade não mudou uma vírgula. Ela só mudou de lugar. Os pacientes que morriam na rua passaram a morrer dentro do hospital. Por que isso aconteceu? Porque a gente fez uma iniciativa de organização de um serviço que talvez tenha resolvido um problema. Mas quando a gente fala em urgência, a gente não pode se limitar a uma ação isolada. Uma ação isolada e nada é a mesma coisa. Eu vou passar para vocês o que é esse conceito de rede. Tá? Rede, todo mundo sabe o que é uma rede, né? Quando antigamente não era crime pescar com rede, eu era um pescador militante quando era guri, e aí então a gente pescava com vara, era um peixe de cada vez, na rede vinha vários, a gente espalhava a rede lá no Rio Tibagi, lá em Ponta Grossa, e de vez em quando pegava um monte de peixe, e às vezes tinha um furo na rede, e quando tinha um furo na rede, os peixes tudo iam embora, e a pescaria era um fiasco. Uma rede é isso, uma rede é um entrelaçamento de ações em que você tem complementariedade de ações e interdependência de ações. Não é possível atender a situações de urgência, falando assim, pontualmente, um paciente em situação de urgência, não é possível atender se a gente não tiver esse conceito de que, se não for viável organizar serviços, esse paciente não vai receber o tratamento na hora correta. Então, a gente conceitua a Rede Paraná Urgência, que é o nome que essa rede possui hoje aqui no estado do Paraná, como um conjunto de ações e serviços, ou seja, lugares fazendo coisas, ok? Diferentes. Destinado ao atendimento de todas as regiões de saúde do Paraná. O Paraná tem 399 municípios e tem 10 milhões e meio de habitantes. Todos eles são pacientes potencialmente geradores de quadros de urgência. Neste fórum aqui, a gente trata mais do trauma, da urgência, da contaminação, enfim, das situações de explosão, ou seja, que é um risco latente e potencial que vocês gerenciam todos os dias. Mas todos os paranaenses podem ter esse tipo de problema. Não, talvez, de trauma, mas um infarto agudo do miocárdio é uma urgência de risco? Claro que é. Né? Então, uma rede, nós não podemos investir recurso público, que é tão difícil conseguir organizar recurso,
focando uma resposta parcial para eleger um cidadão diferente do outro. Então, esta rede ela tem que atender a todos os cidadãos em todas as situações de urgência, inclusive o trauma, evidentemente, visando uma integração macro-regional. Eu já explico o que é isso aqui um pouquinho para frente, mas o Paraná é dividido em 4 macro-regiões administrativas, e eu já detalho isso para vocês. Voltado à necessidade de saúde da população em situação de urgência e emergência. Quando a gente fala em atendimento de urgência, quando a gente fala em atender pessoas, é importante saber aonde a gente está e que doenças que a gente trata. Porque cada comunidade ela tem uma população, um tipo de doença prevalente, um tipo de atividade econômica que gera doenças diferentes. Nós temos que olhar para nossos clientes, que são os pacientes, saber do que eles estão morrendo, do que eles estão ficando doentes. Porque o nosso sistema de saúde tem que ser organizado para, se houver uma mudança no perfil dessa clientela, temos que mudar o sistema também. Se a gente olhar a população urbana do Paraná, aqui, de 1970 e de 2008, nós tivemos um crescimento absurdamente grande. Paranaenses hoje moram em cidades, não moram mais em área rural. Em 1970, a taxa média de fecundidade era 6,3%, ou seja, 6,3 filhos por mulher. Em 2007, 1,66. Nascem menos crianças. Isso são só 37 anos de diferença. Expectativa de vida ao nascer, em 1950, 47,9 anos. Em 2008, 74,4. A nossa expectativa de vida está maior. Nós pretendemos morrer todos velhinhos. Eu gostaria de morrer velhinho, 95 anos, depois dos 95, contanto que eu estivesse comendo sozinho e indo no banheiro sozinho. Se eu tiver essa autonomia, para mim, eu sou um velhinho feliz e posso morrer. Que se eu não tiver essa autonomia, talvez não me interesse, para mim, pessoalmente. Mas nós somos uma população que está envelhecendo. Será que isso tem algum impacto na gestão de saúde? Evidente que tem. Doenças de jovens, doenças de idosos são diferentes. Olha, percentual de pacientes idosos aqui, ó, em 91, 6,8% da nossa população era idosos. 2008, 20 anos depois, 10% já são idosos, acima de 60 anos. Olha a pirâmide etária do Paraná de 2000 e de 2010. Onde é que está a barriga dessa pirâmide aqui? Na faixa etária mais jovem da população. Olha o que está acontecendo com a nossa pirâmide etária. Nascem menos crianças e está engordando a pirâmide no meio e está aumentando a pirâmide em cima. Estamos ficando mais velhos. As nossas doenças, portanto, serão o quê? Hipertensão, diabetes, são doenças que nos exigirão outro tipo de tratamento. Do que morrem os paranaenses aqui? Uma série histórica de 80 a 2010, doença do aparelho circulatório é o que mais mata os paranaenses. Como é os brasileiros, como é no mundo inteiro. É a doença que mais vai matar todo mundo. Tá? E o comportamento dessa mortalidade, ela é proporcional, ela é sempre a primeira causa. As causas externas estão citadas em azul aqui, elas rivalizam em segundo ou terceiro lugar na mortalidade. Hoje, recentemente, a causa externa é a terceira causa de mortalidade no Paraná. Tá? A segunda causa de mortalidade é a neoplasia. Ó. Você observa que está crescendo aqui. Se a causa externa estava mais ou menos estável e parece que está crescendo, por que a neoplasia está crescendo desse jeito? Por que as afecções perinatais estão diminuindo, que é o azulzinho, e as doenças do aparelho respiratório também aumentando? O que muda será esse perfil aqui? Se a gente fica mais velho, tem mais chance de aparecer uma neoplasia? Tem. Ora, se muda o nosso perfil demográfico, muda a doença. E, portanto, o nosso sistema de saúde tem que se ajustar a essa necessidade. Muito bom. Aqui, em relação à faixa, grupos de morte por faixa etária de 2010. Causa externa está marcada em vermelho. Olha que absurdo, né? Claro, gente jovem só pode morrer do quê? De trauma. Tá? Trauma mata os paranaenses aqui. De 1 a 50 anos de idade, é a primeira causa de mortalidade. Depois ela cai um pouco, mais um pouco, e no total ela é a terceira causa. Olha a doença do aparelho circulatório que está marcada em amarelo. Nas faixas etárias menores, é evidente que ela é pequena, e ela cresce progressivamente até na faixa etária mais elevada. E o que eu chamo a atenção com isso aqui? Todos esses tipos de doenças aqui geram situação de urgência. Todas elas. Uma ou mais.
Causa externa, geralmente, é um episódio de urgência, quando o indivíduo foi atropelado, ou quando ele caiu da altura. A doença pericirculatória gera quantos episódios de urgência será na vida de um cidadão? Quantas vezes o indivíduo tem cefaleia porque está com uma hipertensão sem controle? E quantas vezes, portanto, com essa cefaleia, ele vai procurar assistência em algum lugar? Se ele tiver essa hipertensão controlada, ele vai ter algumas visitas para manter o controle da sua hipertensão e talvez um dia ele tenha uma súbita dor de cabeça e tenha um AVE, que daí rompeu o seu aneurisma e, bom, foi um episódio super agudo. Mas se ele não maneja a sua hipertensão, ele vai entrar quantas vezes numa fila de um pronto atendimento? 10 vezes na sua vida? 20? 100? 300? E o que o sistema de saúde se organiza para fazer? Para acolher esse paciente 10, 20, 300 vezes. Então, se a gente não manejar adequadamente as causas, as condições crônicas, como diabetes e hipertensão, a gente vai gerar dentro de uma comunidade um número imenso de pacientes de urgência. Olha a mortalidade por acidentes de transporte, ela é mortalidade proporcional, né, no estado do Paraná em 2010. Em vermelho aqui são as regiões que têm maior mortalidade, porque ela é proporcional à população. Tá? O amarelo, a segunda área, e em verde, a terceira área. A gente pensa, puxa vida, mas aqui tem tanto acidente em Curitiba? Tem, mas para a nossa população aqui são 3 milhões de habitantes, então isso dilui o coeficiente. Então, a mortalidade proporcional, ela não é maior aqui. Mas olha o que muda quando a gente fala em suicídio. Por que algumas regiões do estado têm incidência de suicídio tão grande, diferente das outras? E olha quando é homicídio, como é que muda o parâmetro. Então, a gente tem que olhar o conjunto de doenças que nós temos, porque elas vão gerar episódios agudos. Muito bom. O que a gente entende como processo de cuidado da urgência? Tratar a urgência é muito fácil, porque é um episódio agudo, basta que a gente saiba que existe o doente, que ele seja identificado e manejado aquele quadro de urgência no tempo correto. É muito fácil, então não tem dificuldade nenhuma. A urgência começa e termina. O que não tem fim é o manejo da condição crônica e a reabilitação desse doente. E quanto que é fácil tratar a urgência? Veja bem, primeiro, a gente entende que para cuidar da urgência precisa reduzir a incidência de graus urgentes. Nós estamos falando agora há pouquinho, foi bem explanado pelo Cadenas agora há pouco, sobre o risco potencial que a gente tem de geração de acidentes, quando a gente descontrola o nosso comportamento, né? Dentro da empresa, da indústria, o nosso comportamento social. Se a gente pretende sair para ir numa balada, e eu vou beber na balada, e vou dirigir depois, esse comportamento é incongruente. Ele vai gerar um episódio de urgência, com certeza. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia vai. Quando a gente dirige o nosso carro, tem um carro último tipo, ABS, airbag, etc. e tal, e daí acha que é um piloto e começa a passar a velocidade máxima permitida e começa a cruzar o sinal amarelo, porque o outro cara é muito lerdo, eu sou mais rápido que ele, o nosso comportamento social nos induz ao quê? A geração de acidentes, a geração de trauma. Quando o nosso comportamento é de não dar bola para a hipertensão e para o diabetes, o que acontece com o nosso organismo? A nossa microcirculação começa a se deteriorar. E, de repente, em um determinado momento, vai haver uma falência global de tudo. Aí é tarde, amigo, porque aí já não tem mais recuperação. O tratamento não é mais eficiente. Então, ou você maneja essa condição e você reduz o número de infartos, o número de AVCs, com o manejo da condição crônica, ou então você não consegue, não haverá hospital e serviço para tratar todos os doentes, se a gente não fizer alguma coisa para reduzir essa incidência. E é possível reduzir. Né? Bom, mas se a gente não pôde reduzir, aconteceu um episódio de urgência, seja ele qual for. Como é que trata essa situação? Primeiro, tem que identificar que existe um doente. Existe um doente. Aonde ele está? O doente está em um determinado endereço, ele está fisicamente num lugar. O doente fica doente aonde ele quer, não onde eu gostaria. Eu gostaria que, pela Secretaria de Saúde, todos os AVCs acontecessem na porta do Hospital de Clínicas aqui em Curitiba, porque a gente tem uma unidade da AVE, que tem capacidade de fazer trombolítico. Eu gostaria que os traumas todos acontecessem na porta do Cajuru do trabalhador, porque daí já seria operado rapidinho. Mas, miseravelmente, o doente não combina isso com a gente. Ele fica doente aonde ele quer. E, de repente, ele está a 400 quilômetros de distância de um lugar que tem o recurso terapêutico para ele. E daí? O nosso sistema tem que ser capaz de identificar que existe um doente, aonde ele está.
À medida que eu identifico, eu tenho que manejar imediatamente as situações de urgência e emergência. O que é manejar imediatamente? Primeiro, não deixar morrer o doente. Se o doente não morre, eu tenho chance de conseguir fazer com que ele chegue no local de tratamento correto para ele. Tá? Ele tem que ter suporte de vida. Segundo, viabilização de acesso eficaz do paciente ao serviço de saúde. O que é um acesso eficaz? Não é aquele que chega na ambulância bonita, bacana, lustrosa, último tipo também, cheia de equipamento e tal. Isso não significa eficácia nenhuma. O acesso eficaz é para tratar aquele evento agudo. O que esse paciente precisa? Cirurgia. E, portanto, ele tem que chegar rapidamente onde tem cirurgia, tem cirurgião e consegue realmente fazer o tratamento do indivíduo. Isso é um acesso eficaz. Ele tem que entrar no serviço de saúde que consiga resolver o seu problema e que ele saia daquele serviço curado ou melhorado, não transferido para um segundo, terceiro, quarto, quinto serviços e cada um fazendo uma parte do tratamento. Esse serviço de saúde ele tem que ser qualificado. Como é que a gente mede a qualidade de um serviço? Isso é tão relevante que existe hoje até eu diria até uma psicose coletiva sobre qualidade no ambiente hospitalar. Todo mundo busca a sua habilitação, a sua qualificação, né, a sua certificação, porque, em parte, isso me ajuda a vender o meu serviço, mas, em parte, o que é mais importante, isso faz com que os meus processos de trabalho sejam adequados, que eu consiga funcionar com segurança assistencial para o doente e que o tratamento lá funcione, que ele não saia infeccionado, que ele não saia lesado. Tá? E o que é um serviço qualificado e resolutivo? É aquele que tem aquilo que se espera dele. Né? Então, se é para ter cirurgia, tem que ter centro cirúrgico, anestesista, repai, anestésico, cirurgião, equipamento, fio de sutura, tomografia para controle, enfim, tudo aquilo para que a cirurgia possa ser feita. Garantia de assistência adequada em todos os pontos de atenção. Existem vários pontos de atenção numa rede. A nossa rede tem 10 pontos de atenção, eu já discorro para vocês. Mas cada ponto de atenção, cada lugar que se atende doente, tem que atender ele adequadamente. Eu digo sempre, quando falo sobre isso, que eu me formei em 84 aqui na Faculdade Evangélica, fazem só 29 anos, e, portanto, 80% do que eu aprendi na minha formação médica, hoje é história da medicina, porque não serve para tratar doente nenhum mais. Se a gente não entender que a ciência evolui, descobre jeitos melhores de tratar, e, principalmente, descobre os erros que a gente sempre fez de tratamento, e continua perpetuando, a gente vai estar tratando doentes no século XXI como se tratava no século XX ou no século XIX. Então, a assistência adequada significa incorporar no arsenal diagnóstico e terapêutico dos serviços a capacidade de intervenção efetiva. Né? Como tratava infarto quando eu era acadêmico? Colocava o paciente deitado, fazia o diagnóstico de infarto com eletro, punha o indivíduo deitado, dizia para ele, senhor, respire devagar, não se mexa, não tussa, não se assuste, pelo amor de Deus, e que Deus lhe cure. Porque não tinha como tratar infarto. Angioplastia, o quê? Não tinha. Como é que eu fazia, lá eu era residente de cirurgia geral lá no Hospital Evangélico, e recebia um paciente com um trauma de crânio. Chegava lá acidentado. E eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz punção de carótida para fazer arteriografia cerebral, para saber se tinha hematoma, para saber se ia operar, porque era uma caixa preta. Você veja, isso em 85 e 86, não faz tanto tempo assim. Não tinha tomografia. Ora, a ecografia era um exame que estava começando a ser feito naquela época. Então, é evidente que nós temos que incorporar o tratamento, o diagnóstico, a atenção nos nossos serviços. Né? Esse ponto número 5 é fundamental. Adoção do critério de tempo-resposta para toda a rede. Cada doença tem um tempo ideal de ser tratado. Tá? Tem doenças que você precisa tratar em 5 minutos, outras em 1 hora, outros em 5 dias, outros em 40 dias, ou 3 meses ou 3 anos. Cada doença é diferente. Então, você tem que saber que grupos de doentes que precisam ser tratados rapidamente. E não basta atendê-los, mas tem que dar continuidade à assistência após o evento agudo ter acontecido. Aconteceu infarto? Bom, tratou o infarto. E daí? Ele continua o tratamento ou acabou por si só e não precisa mais de acompanhamento? Ele sofreu um trauma e tem uma necessidade de fazer fisioterapia para voltar a andar de novo, normalmente, para ser um elemento produtivo de volta. Bom,
é o tratamento continuado. Tem que reinserir esse doente numa rede de assistência que dê o tratamento continuado. E atender um paciente de cada vez já é suficientemente difícil, mas quando você tem muitos pacientes ao mesmo tempo, é mais difícil ainda. Isso costuma exaurir os recursos que a gente tem disponíveis e fazer com que a gente deixe morrer doentes que não precisariam ter morrido. Então, existem protocolos, processos de treinamento, de triagem, que fazem com que a gente consiga identificar que doentes têm que ser atendidos primeiro. Porque se você tem 10 doentes ao mesmo tempo, você tem que atender um de cada vez, não consegue atender 10. Então, ordenar esses pacientes com uma classificação de risco, ou seja, qual o primeiro a ser atendido, qual o segundo, qual o terceiro. O objetivo disso é tentar salvar o maior número de vidas possível. Eu não vou me deter nisso daqui, mas, de qualquer forma, o Estado do Paraná definiu diretrizes gerais para a rede de urgência, que são diretrizes de organização do sistema público e que têm interface obrigatória com o privado. Mas tem que ter atenção primária em 100% da população, classificação de risco em todos os níveis de atenção, e a classificação de risco ela é essencial, porque quando o doente chega, nós temos que saber se ele precisa ser o primeiro ou o último da fila. Então, determinar que doente é mais prioritário, existem protocolos, e um deles que a gente adota aqui no Estado é o protocolo de Manchester, que é para poder classificar o risco inicial desse doente. Estabelecimento de parâmetros de atendimento, ou seja, protocolos assistenciais, estabelecimento de competências dos pontos de atenção, ou seja, o que tem que ter para funcionar na atenção primária, no hospital pequeno, médio, grande, no CIAT, o que tem que ter nesses lugares, o que precisa existir organizado e eficiente. Modelo de atenção por linha de cuidado. Linha de cuidado é do início ao final do tratamento do paciente, ele ser monitorado para que haja possibilidade dele ter o restabelecimento efetivo. E prioridade dessas linhas de cuidados para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e trauma. Né? Pontos de atenção secundários são hospitais de média complexidade, terciários, hospitais de alta complexidade, regionalizados e transferência de pacientes entre esses hospitais sob regulação médica. Monitoramento e avaliação de qualidade com indicadores de performance dos serviços e de resultado de mortalidade e morbidade. Pactuações interestaduais nas regiões de fronteira. Tem muitos municípios do nosso estado que são fronteiriços com outro município de outro estado, por exemplo, Rio Negro e Mafra. Mafra é maior do que Rio Negro, tem UTI, Rio Negro não tem. União da Vitória e Porto União, União da Vitória é maior do que Porto União. É possível, então, de um estado para o outro haver essa integração e complementação. Adoção de planos de manejo de desastres e catástrofes e um programa de educação permanente, para que a gente possa tirar um pouco o atraso tecnológico das equipes de assistência, porque um indivíduo formado e que vai para o mercado de trabalho e não tem acesso à requalificação, continua tratando os doentes como ele aprendeu. Há 10 anos, se há 5 anos atrás ainda não é tão ruim, mas há 10, há 30 anos atrás é muito ruim. Como é que a gente qualifica se uma urgência